Fala galera, bem-vindos à Fazenda Imperial, eu sou o Ricardo Arraes. Nesse vídeo aqui eu vou estar respondendo uma pergunta que muita gente me faz. Será que dá para plantar açaí em qualquer terreno? Fica até o final para você ver a resposta. Então, pessoal, antes de eu começar a falar para vocês sobre isso, responder essa pergunta de vocês, eu preciso pedir para vocês que se inscrevam no canal, curtam nossos vídeos, comentem se vocês tiverem dúvidas, considerações. A gente abre uma discussão aqui embaixo, é saudável para mim, saudável para vocês, saudável para todo mundo que está assistindo o vídeo, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá bom? Aqui na descrição também eu tenho recomendação de material que eu uso para estudo, tá? Recomendação de curso, recomendação de vídeo nosso, tá bom? Então fiquem ligados aí na descrição, se inscrevam e curtam nossos vídeos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a responder essa pergunta que muita gente me faz, não é brincadeira não, muita gente me faz essa pergunta, tá? Se é possível a gente plantar açaí em qualquer tipo de terreno, porque hoje o açaí ganhou o mundo, né? Então tem muita gente que quer plantar, seja lá onde ela estiver, ela quer plantar o açaí, tá bom? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter conhecimento sobre de onde veio o açaí, né? A gente está tratando aqui, no nosso cultivo, do Euterpe oleracea, tá? O Euterpe oleracea, ou o açaí de touceira que a gente conhece, existem outras variedades, tá? Mas o Euterpe oleracea é o que realmente ganhou aí o mundo, é o que a Embrapa desenvolve as cultivares, enfim, tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre as outras variedades, tá? Mas, enfim, o Euterpe oleracea, o açaí, ele é uma espécie nativa de várzea, né? Ou seja, de regiões com alta umidade, alagada muitas das vezes, tá bom? Beiras de rios, enfim. Então, a gente já consegue ver que é uma espécie que depende muito de água, tá? Não é à toa que ele é nativo aqui da região norte, né? Aqui da região amazônica. A gente encontra açaí também na divisa com o centro-oeste, divisa com o nordeste, mas é mais aqui do norte, da região amazônica, onde a gente encontra altos índices pluviométricos ao longo do ano e bem distribuídos também, muitas das vezes, tá? Na maioria dos anos é muito bem distribuída os nossos índices pluviométricos dessa região, tá certo? Então, nesses menos de 5 minutos de papo aqui, pessoal, a gente já, né, encontrou um ponto crítico aí para o nosso plantio de açaí, que é justamente a disponibilidade de água, tá? Sem água, você pode até conseguir plantar, tá? Não vou dizer que não, você até consegue plantar, mas a sua produção muito provavelmente não vai bater suas expectativas, tá certo? E a gente está falando de água, pessoal, vou dar uns números aqui para vocês, tá bom? Existem estudos, eu vou até deixar na descrição aqui um link para isso, apontando que o açaí precisa de 20, dependendo, varia de acordo com as fases dele, obviamente, mas de 20 litros por muda, por pé de açaí, a 120 litros de água por dia, tá? Isso eu vou repetir para vocês. De 20 litros a 120 litros de água por dia, por pé de açaí plantado. Então, é muita água, pessoal. Então, entendido isso, pessoal, né? Entendido que a gente precisa de muita água para açaizeiro, vamos começar a falar das características do terreno que você vai fazer seu plantio, tá? Vou fazer um alagado, Ricardo, tá tranquilo? Teoricamente sim, tá? Um alagado você vai ter uma disponibilidade boa de água, retenção de umidade, enfim, tá? Ricardo, vou plantar no sequeiro, tá? Sem irrigação, em uma região que eu tenho um alto índice pluviométrico, por exemplo, aqui na região norte. Beleza, você vai conseguir fazer seu plantio se você seguir a lógica, né, de plantar na época de chuva, para que a muda consiga pegar um bom período dessa chuva, né? Mas você sabe que você não vai ter aquela curva, vamos dizer assim, achatada da safra para entre safra, tá certo? Você vai seguir o fluxo normal, você vai ter uma alta produção na safra, uma produção relativamente pequena, né, na entre safra. Então você vai ficar refém disso aí, tá bom? Ricardo, eu quero plantar no meu terreno e eu vou usar irrigação. Teoricamente, pessoal, na irrigação você vai poder plantar em qualquer tipo de terreno, tá bom? Você vai poder plantar
tanto num terreno arenoso quanto num terreno argiloso, enfim. Então eu tenho um terreno arenoso e um argiloso. É a mesma coisa que eu vou ter que fazer para os dois? É só tacar o açaí lá no chão e irrigar? Não, tá certo? Existem tratos diferentes para esses dois tipos de terreno, tá, pessoal? Por quê? Porque o comportamento deles é diferente, tá? Um terreno argiloso vai ter uma retenção de umidade maior, tá? Um terreno arenoso vai ter uma drenagem maior. E um terreno arenoso normalmente também tem baixa matéria orgânica, enfim. Então, o trato que você vai ter nesse terreno vai ser diferente. Então, Ricardo, como é que eu vou saber? Eu tenho um terreno arenoso, um argiloso, como é que eu vou saber o que fazer? Primeiro de tudo, pessoal, análise de solo, tá bom? Análise de solo para ver o que está faltando de nutrientes, quais são as características do seu solo, para você ter certeza do que você está vendo, tá bom? Feito isso, aí você começa a pensar nos tratos, tá? Você começa se tiver deficiência de matéria orgânica, você aumenta, tá certo? Você faz um manejo para que você tenha um aumento da matéria orgânica no seu solo, complementação de nutrientes, tá bom? Aí você dimensiona a sua irrigação de tal forma que, se você tiver um terreno arenoso com problema de drenagem, você consiga jogar água suficiente para que mantenha de fato umidade no seu solo, tá bom? Se eu tiver um terreno argiloso, aí eu já calibro, dimensiono a minha irrigação para que ele jogue um pouco menos água, tá certo? Porque eu já vou estar jogando fora a água, eu tenho retenção de umidade naquele solo, eu não preciso jogar água igual no terreno arenoso, tá certo? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, pessoal, do nosso caso, né? A gente tem um terreno arenoso, tá, pessoal? Baixo teor de argila e um terreno arenoso. Então, quais são os nossos cuidados aqui, em resumo para vocês, tá? A gente tem uma irrigação bem dimensionada, que a gente consegue jogar para cada pé 15 litros hora, tá? Via gotejamento, então é localizado. E o que mais a gente faz? A gente irriga em horários de baixo sol, para que a gente tenha um bom aproveitamento, não tenha a evaporação atrapalhando, tá certo? Que a gente tenha uma melhor retenção de umidade naqueles horários, para que a planta consiga absorver mais água, tá? Nós caprichamos aí na nossa adubação orgânica para complementar a matéria orgânica do solo, porque ela também trabalha nisso aí, na retenção de umidade no solo. Nós caprichamos na nossa adubação, nossa muda, tanto a mineral e na orgânica, como eu já falei para vocês. Porque uma planta bem nutrida, ela tem uma maior resistência ao estresse hídrico. Então, caso falte água em um período de muito sol, como é o período do meio do ano, né, que acaba a chuva, a nossa irrigação ela acaba tendo uma eficiência um pouco menor, né, apesar de a gente compensar isso aí nas horas de irrigação, enfim. A gente faz a adubação corretinha para complementar a nutrição da nossa planta. Hoje nós estamos fazendo um trabalho de cobertura morta para poder forrar, né, o coroamento da nossa muda, para que também isso retenha umidade. Então, em terrenos arenosos, a gente tem que ter esse cuidado, para que você consiga reter umidade e aproveitar ao máximo a água que você está disponibilizando para a muda, porque você tem uma alta drenagem, tá bom? Você tem um solo que não segura a água por muito tempo. Então tem essa questão, esses são esses cuidados que você tem que ter. Então, pessoal, agora que a gente já falou de água e de terreno, vamos falar um pouquinho de clima, de luminosidade, tá? O açaí precisa, como eu já falei, né? O açaí é daqui do norte, da região amazônica. Então, ele precisa de bastante luminosidade, tá? Não é à toa que a gente fez um esquema triangulado para ter um alto aproveitamento de luz no nosso plantio. Vou deixar até aqui na descrição para vocês acompanharem, tá bom? Ele precisa dessa luminosidade para ter produção, para ter uma produção boa, tá bom? Então, pessoal, regiões que você tem pouca luminosidade durante o ano, ou um clima mais frio, não é um lugar propício para que você faça seu plantio do açaí, tá bom? O açaí, ele tende realmente a se desenvolver melhor em áreas que você tem essa alta luminosidade, um clima mais úmido, tá certo? Mais parecido com a região norte, tá certo? Hoje já tem plantios de açaí no Cerrado, no Nordeste, que a gente tem essa alta luminosidade, a gente tem esse clima um pouquinho mais seco, mas compensando a luminosidade com irrigação, tá certo? A gente tem o projeto aí da Tereza Cristina da Rota da Fruticultura, que está colocando o açaí no Cerrado. Então, pessoal, ter o açaí já no Cerrado, no Nordeste, é um negócio extremamente interessante. Extremamente interessante. Mas hoje pouco se fala no açaí no Sul-Sudeste, né? Por conta da variação de clima e tudo mais, que aí já não atinge as expectativas de produção muitas das vezes, tá bom? O manejo é muito mais complicado.
Quer dizer que você não consegue plantar? Não necessariamente, você consegue. A questão é produção, tá bom? O que a gente está falando aqui para você não é que você não consegue plantar, mas que você consiga atingir as expectativas de produção que você deseja, tá certo? Tem vários estudos que apontam todos esses fatores que eu estou falando aqui para vocês. E é com eles que a gente está se baseando para fazer justamente esse vídeo aqui para vocês. Bom, pessoal, então falamos aqui já sobre terreno, água e o clima, que são essas 3 variáveis aí importantíssimas para que você faça o plantio do açaí. Mas também é muito importante que você faça o manejo correto, que você tenha um manejo cuidadoso, para que você produza mudas ou transporte mudas, caso você compre mudas prontas, com qualidade. Porque não adianta nada você ter também um clima propício, um terreno propício, uma irrigação montada, se você não tem um manejo correto, tá certo? E no nosso canal aqui, se você se inscrever, você vai ter todas essas informações para que seu manejo seja, ó, 100%. Mas então é isso, pessoal. Chegamos aí ao final de mais um vídeo. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo ainda, se você ainda não comentou, não se inscreveu, não interagiu, não seguiu a gente nas redes sociais, faz isso agora, cara. Faz isso agora. Vai lá, segue a gente, conversa com a gente, interage com a gente, que a gente tá aqui só pra passar informação pra vocês, só pra ajudar, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo e até lá.